É um prazer estar de volta com vocês. No mini especial de hoje tem nada mais, nada menos do que ópera rock, a banda Queen. Você vai saber da história do grupo Queen e também, claro, de Freddie Mercury, um fenômeno em matéria de voz, de performance em palco e também de produção de uma banda. Você fica sabendo de tudo isso aqui no mini especial de hoje que você vai baixar e tocar na sua rádio web. Combinado? Eu sou João Macedo. Dê o seu like aí, é muito importante. Compartilhe este vídeo, inscreva-se no canal. Queen é uma banda de rock que é liderada atualmente por Brian May, guitarra, Roger Taylor, bateria e John Deacon, baixo. Foi uma das mais populares bandas inglesas dos anos 1970-1980, sendo precursora do rock tal como hoje o conhecemos, com magníficas produções dos seus concertos e videoclipes das suas canções. Mesmo nunca tendo sido levada a sério pelos críticos da sua época, que consideravam a sua música comercial, a crítica de hoje considera o Queen como uma das melhores bandas de rock de todos os tempos. A banda tornou-se uma das mais famosas entre o público, graças à sua mistura única entre as complexas e elaboradas apresentações ao vivo e o dinamismo e carisma da sua estrela maior, o vocalista Freddie Mercury. Vamos falar agora sobre a grande estrela do Queen, Freddie Mercury. Há mais de 31 anos, o mundo perdia um dos maiores artistas que já passaram por aqui, o eterno ídolo do Queen. E para celebrar a memória do astro, vamos revisar a biografia de Freddie Mercury. Em 5 de setembro de 1946, nascia um menino que viria a se tornar um dos maiores nomes do rock, Pharoah Boussara. Isso mesmo, apesar de ter ficado conhecido por Freddie Mercury em todo o mundo, esse não era o seu nome de batismo. O Queen é sem dúvidas uma das maiores bandas britânicas, porém, nosso amado Freddie não é natural da Inglaterra, como muitos pensam. Na real, Freddie Mercury nasceu na cidade de Zanzibar, na Tanzânia, costa leste do continente africano. Quando tinha apenas 7 anos, Freddie estudou em um dos melhores colégios da Índia e foi lá que teve suas primeiras aulas de piano. Com certeza foi o pontapé inicial para uma carreira brilhante que estava por vir. Em 1964, a família do nosso astro se viu obrigada a deixar o seu país de origem. Acontece que vários países da África acabaram passando por uma revolução. Então, seus pais viajaram para a Inglaterra, levando Freddie e sua irmã. Se fosse para chutar qual curso o ídolo do Queen fez na faculdade, qual seria seu palpite? Se disse design gráfico, parabéns, por isso Queen tinha todo aquele visual. Na mesma época, Freddie conheceu Tim Staffell, que era vocalista e baixista da banda Smile. O grupo contava com ninguém menos que Brian May e Roger Taylor. Com a saída de Staffell, Freddie assumiu os vocais do que viria a ser o grandioso Queen. Após a formação da banda, Freddie sugeriu uma mudança de nome. Afinal, o anterior não passava a imagem que eles queriam no momento. Queen, que em tradução livre significa rainha, era muito mais pomposo e ultrajante. Você sabia que o icônico símbolo do Queen foi criado por Freddie Mercury? Pois é, ele partiu para um conceito bem místico, colocando os signos dos integrantes, coroa e uma fênix. E agora uma pergunta, em quem o ídolo Freddie Mercury se inspirou? Ora, em mais ídolos, claro. Entre as referências de Freddie, tinham nomes como Rod Stewart, Beatles,
e The Who. Contudo, era Jimi Hendrix quem Mercury passava horas e mais horas ouvindo no alto da sua juventude. Enquanto Fred foi um apelido ganhado ainda na infância, Mercury veio de uma canção composta pelo vocalista do Queen, My Fair King. Foi lançada em 1973 e trazia a menção Mother Mercury. O vocalista do Queen era um fenômeno no palco, certo? Mas fora dos holofotes, todos retratavam Fred como alguém tímido e calmo, apesar da personalidade forte. Raramente Mercury falava sobre sua vida pessoal, porém seu amor por Mary Austin, com quem ele foi casado, era explícito. Inclusive, ela foi a grande inspiração para a icônica Love of My Life. De acordo com a ciência, Freddie Mercury foi o melhor cantor da história. Para muitos, inclusive, a responsável por isso era a formação característica da sua arcada dentária. Ou seja, os dentes avantajados ajudavam a potencializar a voz do cantor. Em 1975 foi lançada Bohemian Rhapsody, canção lendária da banda que mistura rock e ópera e mudou a indústria fonográfica. Acredite se quiser, mas Crazy Little Thing Called Love foi composta em menos de 10 minutos. E ainda foi a primeira música da banda a chegar ao topo das paradas americanas. O Queen teve muitos shows memoráveis, porém um deles conseguiu ser o mais icônico. Foi o Live Aid, festival beneficente britânico em que a banda tocou os seus principais sucessos para milhares de pessoas. No início de 1987, Mercury descobriu que contraiu o vírus HIV. Devido ao tabu da época e também ao seu jeito reservado, apenas os seus amigos mais próximos souberam desse triste diagnóstico. Infelizmente, o estado de saúde dele foi logo debilitado. Contudo, Fred era uma máquina de produzir, inclusive até antecipou os vocais de músicas para que elas pudessem ser finalizadas depois de sua morte. Em 24 de novembro de 1991, o mundo dava adeus a uma das maiores vozes já ouvidas no mundo do rock. Fred faleceu em decorrência de uma broncopneumonia ocasionada pelo HIV.